Boa noite a todos, que Jesus possa nos envolver para que possamos apreender essas palavras e que com isso possamos nos desatar dessas amarras que ainda nos prendem, pelo menos em teoria, que a gente possa estar entendendo a lição da noite. Hoje nós estaremos no módulo 4 da aula 9, a estrutura da psique humana na visão de Carl Gustav Jung. Autodescobrimento, uma busca interior, capítulo 12, triunfo sobre o ego, libertação pessoal. A semelhança de alguém que sobe uma montanha e passa a ter uma visão mais ampla dos horizontes, quanto mais altos, maior a conquista de sua paisagem. A superação do ego permite uma identificação profunda com o si mesmo, e que se desvela manifestando a sua procedência divina e arrebatadora. A imersão no corpo gera-lhe apegos injustificáveis, como mecanismos de segurança, não obstante a transitoriedade dos implementos orgânicos. O esquecimento ou embotamento da visão espiritual produz-lhe o bloqueio para as aspirações relevantes, retendo-o na ambição desmedida da conquista do prazer, por extensão de tudo quanto culmina sensações imediatas. A visão transpessoal conduz à continuação da vida após a libertação do corpo, sem nenhum vínculo com as concepções religiosas e doutrinárias de ontem, como de hoje, propõe um ser imortal, cujas evidências se multiplicam nos painéis das suas investigações computadorizadas, apresentando uma preparação psicológica para o enfrentamento dessa realidade que será alcançada fatalmente. A saída dos interesses objetivos enseja o infinito campo do mundo subjetivo, transcendente, a ser penetrada, qual afirmava São Boaventura, o doutor seráfico, que influenciou muitos místicos medievais ao anunciar que são 3 os olhos pelos quais se observa: o da carne, o da razão e o da contemplação. O primeiro enxerga o mundo material, exterior, as dimensões relativas do tempo e do espaço, os objetivos, as coisas, as pessoas, preso às sensações imediatas, segundo vê a lógica, através da arte de filosofar, ampliando as percepções da mente. E o terceiro faculta penetrar no mundo oculto, da intuição, das realidades transcendentes extrafísicas. Essa proposta se ajusta à realidade do ser tridimensional da codificação espírita. A carne entra em contato com o mundo físico. O perispírito registra o mundo mental, extrasensorial, e o espírito sintoniza e se alimenta com a estrutura da realidade causal, onde se originou e para onde retornará. Assim, a visão carnal detecta alguns contornos do estado objetivo, então que o da razão capta os detalhes que constituem a matéria, átomos, moléculas, partículas, estendendo-lhes o mecanismo, e da contemplação é transmental, energética na sua plenitude. A libertação pessoal recupera a percepção profunda por superação do ego e a dilatação do self, com o consequente triunfo do espírito sobre a matéria, sem anular qualquer um dos olhos, facultando-lhe o direcionamento próprio que lhe seja peculiar, conforme a circunstância. Com essa aquisição, as questões básicas da existência, a quem a psicologia procura responder: quem é o homem? De onde vem? Para onde vai? Tornam-se factíveis de elucidação na perfeita união das correntes psicológicas individuais do Ocidente e espiritualistas do Oriente. Nesse sentido, a doutrina espírita sintetiza ambas as visões psicológicas, interpretando os enigmas do ser e capacitando-o à superação do ego, na gloriosa conquista do eu profundo, mediante a libertação pessoal das paixões perturbadoras, anestesiantes e escravizadoras. E nasce então, nesse momento, o homem pleno,
que ruma para o infinito, imagem e semelhança de Deus. Então, para que nós possamos interpretar essas palavras de Joana a respeito da conquista desse si mesmo e o que seria a libertação desse ego, nós estaremos agora com nosso querido Wagner. Obrigado, Adriana. Pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Mais um dia de estudos, reflexões sobre a série psicológica de Joana de Ângeles, que a tanto nos agrada, né? E que a cada momento a gente aprende mais a olhar para si e se conhecer. Na semana passada, nós falamos do ego. Estão lembrados? Quer dizer, continuamos a falar sobre o ego, né? Porque já estamos falando sobre o ego aí há alguns encontros. E nós vimos a importância do ego para que o espírito possa atuar no mundo físico, a gente comentou sobre isso. Vimos como o ego se estrutura em nós, né? Falamos da importância da estruturação do ego na fase infantil. Falamos da importância da relação primal para a estruturação desse ego. Comentamos um pouquinho sobre o que é ser um ego forte, o que é um ego fraco, frágil. Estão lembrados disso? Lembram? Vimos também que todos nós temos uma ferida da infância, uma criança ferida dentro de nós, né? E aí nós vamos poder correlacionar mais adiante como a gente pode se relacionar com essa criança ferida, com essas limitações e problemas que tivemos durante a estruturação do nosso próprio ego, né? Mas vimos de forma geral como é importante essa instância psíquica em nós, né? O ego realmente é fundamental. Mas o mais importante, quando a gente fala de ego, e o mais fundamental para o autoconhecimento, não é o ego. Sempre que nós falarmos de autoconhecimento, nós estamos falando de uma instância psíquica que é superior ao ego. Porque toda vez que eu tentar fazer o conhecimento de mim mesmo pelas lentes do ego, eu não vou conseguir. Por uma razão muito simples. Nós vimos que o ego, ele é aquela parte psíquica que está mais ligada à consciência. Ele é o centro organizador da nossa consciência. Ele está ligado à matéria, à impressão dos sentidos, né? O ego é aquela parte nossa que racionaliza, que avalia, que analisa, que estrutura as coisas, que faz relação de causa e efeito, que justifica, muitas vezes, né? Então, toda vez que eu quiser olhar para mim de uma maneira mais profunda e quiser fazer isso pelas lentes do ego, vai ser difícil eu conseguir acessar quem realmente eu sou. Porque o ego sempre vai criar alguns mecanismos de defesa para se manter nessa posição de que manda na casa mental ou na estrutura psíquica. Nós vimos que o ego é um bom servidor, nós falamos disso, na relação ego-self, né? Nesse diálogo do ego com o self. Ele tem que ser um bom servidor, ouvir ao self, servir ao self, para que a individuação, o progresso aconteça. Mas o ego vai ter dificuldades para ouvir o self. E vai criar mecanismos para também não querer ouvir o self. Ou quando ouvir, fingir que não ouviu. Sabe aquelas coisas que a gente fala assim, né? Isso aí é de, vai mexer muito comigo, vou dar uma de bobo, vou fazer de conta que eu nem ouvi o que eles estão falando, né? Então, o autoconhecimento, ele não passa somente pelo aprimoramento do ego. Tem uma instância muito maior que coordena isso, como nós já conversamos, que é o self. Ele que é esse gerenciador de todo esse processo, né? Porque vamos pensar o seguinte: se eu me irrito e bato no meu filho, já expliquei para o meu filho um monte de vezes qual é a melhor maneira, como ele deve agir, o que ele deve fazer, mas ele agiu diferente daquilo e eu me irrito e bato no meu filho.
qual é a análise que o ego faz? Se eu olhar só pelas lentes do ego, o ego vai dizer assim: meu filho me tira do sério, por isso eu bato nele. O ego jamais vai fazer uma análise assim: eu sou impaciente e não sei lidar com a minha impaciência, por isso, quando meu filho faz algo que mexe com essa minha impaciência, eu vou lá e dou uma porrada nele. O ego não vai fazer essa análise. O ego vai dizer assim: eu sou lindo e maravilhoso, meu filho me irrita, me tira do sério, o problema está nele, não em mim, e aí então eu vou lá e bato nele. Vocês conseguem entender isso? A questão da hierarquia, né? Você não respeitou a hierarquia. Eu estou acima e você está abaixo. Perfeito. Então, o ego vai dizer: você não está sendo respeitado, vai lá e dá uma porrada nele. Então o ego vai racionalizar, vai justificar, vai criar alguma forma de se manter nessa posição de poder que o ego acha que tem dentro dessa estrutura psíquica, né? Um dissimulador, muito bem. Então, nesse movimento do ego, a culpa, a responsabilidade, dificilmente a gente consegue entender que está em nós. De forma geral, quando o ego assume as rédeas da análise, a responsabilidade geralmente ela é jogada para fora. Ela está no outro. A culpa não é minha, a culpa é do meu marido. A culpa não é minha, a culpa é daquela pessoa. Aliás, quando aquela pessoa sair da minha vida vai melhorar. O ego tem essa tendência a fazer esse olhar para fora, né? Então, eu posso ser uma pessoa, por exemplo, sempre impulsiva, irritada, ajo de maneira impulsiva, respondo às pessoas de maneira grosseira, né? E eu, enquanto estrutura de ego, estou tão vinculado a essa imagem mental que eu tenho, minha, que eu vou dizer assim: não, eu sou assim, eu sou curto e grosso, falo o que eu penso, é uma característica minha, né? Aliás, as pessoas, já perguntei para as pessoas: você acha que eu sou mal educado, que eu respondo? E as pessoas disseram não. Mas é porque ninguém tem coragem de dizer que você é grosseiro. Porque se falar que sim, eu também vou lá e desço o cacete, né? Então, sempre que a gente trabalhar com essa visão egóica do ego, a gente vai ter dificuldade para essa conexão com realmente aquela deficiência minha que me faz agir daquela maneira. Dificilmente o ego vai olhar e vai dizer assim: não, Wagner, você age assim porque você não consegue lidar quando alguém te contraria. E se alguém te contraria, você se irrita e responde dessa maneira, porque você é quem tem que dar a última palavra, a maneira que você considera certa é que deve ser assumida na postura familiar. O ego não vai fazer essa análise. Conseguem compreender essa primeira ideia? Você está numa palestra espírita e no meio da palestra, temos lugar aqui, ó. E no meio da palestra você pensa assim: nossa, se fulano estivesse aqui, ia ser perfeito, porque essa palestra é perfeita para fulano. E se o fulano estivesse na palestra, ele iria dizer assim, na análise do ego: se Beltrano estivesse aqui, porque essa palestra foi feita para Beltrano. Então, quem deveria estar assistindo a palestra não sou eu. É a minha mãe, é o meu pai, é o meu irmão, é o meu tio, é aquele meu amigo, é aquela pessoa, porque essa palestra é para as deficiências dela, porque eu sou perfeito, maravilhoso. Aliás, estou aqui só por caridade, ouvindo o palestrante, né? Então o ego tem essa dificuldade de se relacionar consigo mesmo, identificar esses aspectos sombrios. Isso é um mecanismo de defesa do ego, estratégico, né? Isso é um ego forte ou frágil? Super frágil. É um ego que não estabelece conexão com o divino em nós, com o self.
É um ego que não tem um diálogo com o inconsciente. É um ego que quer se manter no controle da consciência e ignorando o inconsciente. É um ego extremamente fragilizado e que nos leva a comportamentos doentios. São movimentos adoecidos desse ego que vão causando problemas, né? Agora, eu fico assim para sempre? Eu fico para sempre achando que é o fulano que tem que estar na palestra, eu fico para sempre achando que é o meu filho que me tira do sério, eu fico para sempre achando que eu sou uma pessoa tranquila, que não respondo nada agressivamente, que eu pergunto para todo mundo fala que eu não sou assim. Eu não fico assim para sempre. Porque a lei divina é de progresso. Querendo ou não, eu tenho que sair desse estado. O ego vai ter que ser tirado desse centro e o self vai ter que assumir o controle desse centro. Então, o self, o espírito imortal, cria mecanismos para tirar o ego do centro da psique. Toda vez que isso acontecer, o ego vai se sentir destruído, derrotado, acabado. É aquele momento em que eu fiz uma discussão, dei a última palavra, fiquei feliz e orgulhoso, mas depois, mais tarde, veio um insight e eu pensei assim, poxa, Wagner, realmente, você não sabe lidar quando você é contrariado. Isso é o self quem diz. E quando esse conteúdo vem, porque eu tenho que desenvolver isso em mim, o ego cai do cavalo, come areia, fica cego, né? É a nossa estrada de Damasco, nessa visão simbólica aí do Evangelho, né? Então, como que a gente sai desse movimento do ego, que a gente tem essa tendência, né? Que é aquele egoísmo, aquele ego mais ismo, né? Como foi comentado aqui pelas meninas, aquele movimento psíquico, energético, totalmente concentrado em torno desse complexo, que é o complexo do eu, né? Como a gente faz isso? De sair um pouco dessa análise do ego e tornar o meu ego um pouco mais forte para se relacionar com o inconsciente e, quem sabe, ter mais possibilidades de perceber a podridão que existe dentro de mim. Ou vocês acham que não tem podridão dentro de vocês? Porque daí, se vocês acham que não tem podridão dentro de vocês, podem ir embora, eu não fico bravo. Vocês estão perdendo tempo aqui. Não precisa se conhecer, é tudo luz já, é tudo maravilha, é tudo perfeição. E se vocês acham... E se a gente acha que não tem podridão em nós, então Deus está errado, colocou a gente num mundo onde a podridão predomina. Não, então Deus está errado. Como é que Ele me põe num mundo que a podridão e o mal predominam se eu não tenho isso em mim? Então essa é uma análise do ego, né? Então a gente tem que tentar entender como sair dessa visão de sempre querer avaliar, de sempre querer racionalizar, justificar. E isso passa por uma palavra, como foi lido aí brilhantemente no texto inicial, que nós vamos explorar esse texto, né, que se chama contemplação. A contemplação é exatamente o oposto a tudo isso que a gente comentou. Enquanto o ego analisa, enquanto o ego racionaliza, enquanto o ego separa, divide, discrimina e faz as relações todas, a contemplação é um movimento contrário a tudo isso. Quando eu avalio as coisas pelo ego, o ego avalia o objeto. Eu toco o objeto. Eu interfiro no objeto. Quando eu contemplo, é o objeto que me toca. É o objeto que fala comigo. E eu vou responder aquilo que foi tocado em mim. Então, esse movimento de contemplação é deixar de lado esse olhar do ego e olhar com outras lentes, que são as lentes do self. O que esse inconsciente, esse self me diz sobre essa situação? Porque é muito provável que a gente vai identificando a nossa podridão
quando a gente se identifica com essas lentes do self. E a gente vai amadurecer isso um pouquinho mais aí. Vocês já vão entender onde eu quero chegar, tá bom? Contemplação, então, não é um movimento do ego. Contemplação é um movimento contrário, é do self, né? É um movimento em que não é o ego que analisa, é o self que nos fala. É diferente. A gente vai entender isso. Não sou mais eu, ego, que toco o objeto. Meu filho que me irrita. É a cena, a situação que me toca, me diz algo e eu entendo isso à luz do self. Wagner, como você é impaciente. Tanto que por uma coisa como essa você perde a paciência a ponto de bater no seu filho. Isso é contemplação. É olhar outros aspectos em nós. Tudo bem? Até aqui? Beleza? Então, vamos pensar que a gente está num museu olhando uma obra de arte. Se eu for analisar essa obra pelas lentes do ego, que vai racionalizar, o que a gente vai avaliar ali? É uma obra muito bonita, tem um monte de cores, o autor é dessa escola, então pintou o quadro desse jeito, daquele jeito, os traços são assim, nessa técnica, naquela outra técnica, isso é o ego. E a pessoa pode sentar ali na frente contigo e te dar uma aula daquele quadro, pelas lentes do ego. Mas também eu posso não entender nada daquilo, e simplesmente parar e olhar aquele quadro, e alguma coisa naquele quadro fala comigo, me toca, acende algo, desperta algo, que me leva a um insight, que me leva a uma situação da minha vida. Isso é contemplação. São as lentes do self assumindo um pouquinho aquele controle, tirando o ego um pouquinho da cena e trazendo para nós alguns aspectos nossos, né? Tudo bem, pessoal? Estão entendendo isso? Sim. Você está viajando, né? A gente vai muito para a Realeza, Planalto. O Vaninho sabe bem isso. E às vezes você está na viagem, o horário que a gente sai é um horário abençoado, porque é o horário que você pega o finalzinho do sol. Então você tem paisagens maravilhosas. E tem momentos que a gente se pega olhando assim para a paisagem e aquilo... E vem um caminhão. Quantas vezes nós conversando, nós não tínhamos observado esse aspecto. Exatamente. Vezes, passando ali todos os meses, coisa nova. Exatamente. E aquilo te toca. Não é você que toca aquilo. É aquela paisagem que fala para você. E quantas vezes, admirando aquilo, me vem um sentimento de gratidão. Gratidão a Deus pela vida, pela oportunidade de mais um trabalho, de ir divulgar, de ir explicar, de ir trocar experiências, de conhecer pessoas. Isso é o olhar do self, né? Talvez pelas lentes do ego, fragilizado, que não tem esse diálogo com o inconsciente, a gente possa pensar de outra maneira. Lembra aquele ego que não tem a capacidade de discernir as coisas boas, ruins, como a gente mostrou, né? Então ele pode fazer uma análise sempre ruim. Poxa, que saco, de novo, 1h30, um monte de caminhão, não é nada duplicado, cheio de buraco, estragando meu carro, estragando tudo. E aí a questão egóica. Sabe o que a gente comenta em casa e que me ajuda muito no raciocínio íntimo? O comportamento das crianças, comportamento infantil em relação a nós adultos, sendo um espelho do nosso comportamento em relação a Deus. Perfeito. Né? Então, o que é a criança? Você fala que vai viajar, ela está descendo no elevador, ela já está perguntando se vai demorar. Né? Está subindo no carro. Análise do ego. Virou na esquina. A gente ainda está em Cascavel?
né? Então, isso só desse exemplo que você deu. Mas o comportamento das crianças em relação a gente diz muito para mim em relação a como a gente se comporta em relação a Deus. De ao invés de, eu sempre falo, crianças, por que vocês não pensam? Olha que legal, eu vou curtir esse tempo de viagem, porque se eu reclamar vai demorar mais tempo, porque o tempo é o mesmo, e reclamando demora mais. Porque aí ao mesmo tempo que eu estou dizendo para elas em relação àquela situação específica, por dentro eu estou rindo e pensando, querida, você muitas vezes se comporta em outros objetivos igual. Mas é isso. Não é? Então é muito didática essa relação. E para fazer isso, né, Ari, para contemplar, a gente tem que parar. Porque não dá para você ter esse movimento de contemplação na agitação e na correria das coisas do ego. Não dá. A contemplação exige de nós que a gente pare, que a gente analise entre aspas, porque não é o ego, mas por outra perspectiva, né? Por outra lente mesmo. E o problema é que nós não estamos acostumados a parar. Nós não estamos acostumados. É difícil parar. A gente vai fazer esse exercício hoje. Vocês vão ver que a gente não consegue ficar 30 segundos parado, porque nós não temos o hábito. Tanto que uma das propostas que a benfeitora traz é que a gente tenha diariamente o hábito de parar. Né? Momentos em que a gente vai contemplar esse próprio inconsciente, num diálogo criativo conosco mesmo. Né? A gente vai aprender isso e trabalhar isso mais adiante, quando nós formos para a parte mais prática desse autoconhecimento. Né? Oi? Isso acontece com arte? Muito. É um trabalho muito mais do self, inspirativo, criativo, transcendente, do que do próprio ego, né? Nessa arte que você faz mesmo maravilhosa de flores, cuidado com flores, jardinagens, os próprios bonsais, isso é um momento de contemplação, né? Você para ali na frente, você termina, esquecendo de almoçar. Aí você... Porque o self é atemporal, né? Você tá, é outro tempo, não é o tempo do ego, né? É um tempo diferente, não é o tempo de Cronos, né? Essa coisa pensada racionalmente, é outra dimensão. E isso acontece muito mesmo. Então, parar é um movimento de parar para contemplar, para ter esse movimento de contemplação, é um espaço que a gente tem para deixar o divino que há em nós se manifestar. Esse self que há em nós, esse espírito imortal. Imagine quanto nós temos de planejamento antes de vir. Mas quando a gente para pensar, qual será a proposta do que eu vim fazer aqui nessa existência? O que será que eu planejei? Quais as principais coisas que eu preciso vencer? E Kardec vai dizer assim, que às vezes a gente está tão preocupado em querer saber quem foi, o que fez em existências anteriores, e ele diz assim, contempla, não diz com essa palavra, mas a ideia está lá. Ele diz assim, contempla, para um pouquinho e avalia os teus impulsos, as tuas tendências, o que está no teu íntimo, que ninguém precisa dizer o que você fez. Isso vai vir. Você vai saber o que você fez, porque essa tendência está em você, né? E aí, como é que eu vou lidar com isso se eu não paro para contemplar esse aspecto ignorado de mim mesmo, que é sombrio em mim, né? Então, lembra aquele ego como um holofote que vai aumentando a potência da luz e vai iluminando a sombra inconsciente? Isso a contemplação ajuda. Ajuda a eu perceber que a impaciência que eu não via e que eu culpava meu filho, porque é ele que me tira do sério, na verdade o problema está em mim. Mas é preciso iluminar esse aspecto impaciência na minha sombra. Porque a impaciência é uma coisinha que está boiando no oceano que a rolha não vê, que a rolha ainda não percebeu. Esse ego, essa consciência.
Então, parar é uma oportunidade para o divino se manifestar em nós. Parar é uma oportunidade para o autoconhecimento. Só que, ao mesmo tempo, se eu parar, eu vou ter que ouvir o meu inconsciente. E isso não é legal à luz do ego. Porque o ego vai ter que reconhecer que o Wagner é impaciente, que o Wagner não sabe lidar com adversidades, que o Wagner não sabe lidar quando alguém contraria. Então, não é bom parar. Por isso que a gente está sempre correndo. Por isso que a gente sai de um compromisso, vai para outro, está sempre atrasado, vai para lá, vai para cá, e agora não sei o quê, não sei o quê. E na nossa neurose, entope os filhos da mesma neurose. Agora você vai daqui para cá, depois você vai para o inglês, depois para o Kumon, depois não sei para quê, depois para o judô, depois 9 horas da noite, agora pode dormir, porque 6 da manhã começa tudo de novo. Porque eu não tenho esse contato com o inconsciente, então naturalmente meu filho também não vai ter. Porque ele vai aprender esse aspecto meu, né? Temos lugar aqui. A criança, Wagner, tem esse contato quando brinca? A criança no início, ela é o próprio inconsciente, como nós vimos, né? Agora, depois que o ego se estrutura, esse ego, no início da nossa vida, a gente vai ver isso um pouquinho mais adiante aqui mesmo, ele vai estar mais voltado para as questões da matéria mesmo, né? Assim como nós. Vamos pensar não só a criança, mas toda essa primeira metade da nossa vida, a nossa vida é mais egóica. A gente está para fora, a gente está para o mundo. A gente tem as lentes e o olhar do mundo. A gente quer ter um bom trabalho, estudar, ter um bom trabalho, uma boa formação para ganhar dinheiro, para resolver as coisas que a gente precisa resolver no mundo. Aí depois acontece um movimento meio que inverso, né? Já trabalhamos bastante, não ficamos ricos mesmo, ou ficamos muito ricos, mas esse dinheirada toda não resolveu muita coisa, ainda continuo triste, com um vazio que eu não sei o que é. Aí o self impulsiona o ego para um outro olhar, que é esse olhar para as questões do self, né? Agora, se nós pensarmos que essa criança é um espírito imortal, que traz em si tudo que ela já vivenciou, se esse espírito for mais maduro, com certeza, desde pequena, ela já pode ter esse relacionamento mais saudável, esse ego mais forte que se relaciona com o inconsciente. Às vezes, muito maior do que o dos próprios pais, que são espíritos mais atrasadinhos, vamos pensar assim, né? Em evolução. Agora, parar, como a gente viu, ele não é uma coisa muito agradável, né? Vai dar problemas para nós, nessa visão do ego, porque vai nos mostrar essa podridão, vai nos mostrar esse inimigo interno, que não é um, são vários, que Jesus nos propunha nos reconciliarmos com esse inimigo enquanto estamos caminhando com ele. Na visão psicológica profunda, esse inimigo é a minha própria deficiência, a minha própria sombra. Esse conteúdo que eu não entendo pela análise desse ego, né? Então, essa atitude de ficar sempre correndo também é uma atitude adoecida, porque é uma atitude do ego para não parar e olhar para esse inconsciente. E quando você para, você vai ter essas respostas, né? Pode ser que essa percepção de que eu sou impaciente venha e aflore nesse momento, em que eu vou parar e vou fazer uma análise, entre aspas, daquilo que aconteceu. Fica claro isso? Dá para compreender? Vocês entendem que o movimento de autoconhecimento não é do ego? É o self que faz isso. Porque o ego tem dificuldade para olhar para a sombra. E luta com todas as forças para se defender da sombra. Os mecanismos de defesa do ego são todos para o ego se defender do quê? Do que o ego se defende? Da sombra. A gente não estudou esses mecanismos ainda, vamos estudá-los. O que é a projeção, o que é o deslocamento, o que é a racionalização, o que é a negação e tantos outros mecanismos de defesa que a gente cria
Porque o self coloca um pouquinho a nossa podridão, o ego se desespera e fala, meu Deus do céu, deixa eu continuar nesse mundo ilusório de que eu mando e que eu sou divino, perfeito, e que o problema são os outros, porque aqui é bom. Quer me expulsar desse paraíso que eu acho que eu vivo? A pessoa vai na terapia, às vezes pela primeira vez, a Adri tem muito mais propriedade para falar sobre isso. E a pessoa não é acostumada a parar. Daí pela primeira vez ela para. E aí ela para num ambiente em que ela não vai ser julgada, em que ela pode dizer o que ela quiser, que ela não vai ser analisada pelas lentes do julgamento, que ela tem um ambiente de acolhimento. E como ela não sabe parar, ela fica parada esperando o psicólogo falar. E o psicólogo fica parado esperando o paciente falar. Fica num diálogo silencioso, né? Mas o que eu queria dizer é que muitas vezes essa pessoa parada nesse ambiente, ela começa a chorar. Ela chora, né? E ela fala assim, nossa, nem sei por que eu estou chorando, né? Então, isso não é um movimento do ego. Isso é um movimento da contemplação. É um movimento do self. Alguma coisa veio aí, né? Ou ela diz assim, meu Deus, mas estava tudo bem. Não sei o que aconteceu comigo. Acho que você é bruxa, bruxo. Não, estava tudo bem, vírgula, por fora, na casca, na periferia. Internamente o teu self está gritando. Está nada bem, né? Então esse movimento de parar é importante. Porque a gente vê e rapidamente a gente analisa, a gente discrimina pelas lentes do ego e o que é pior, julga, projetando as nossas próprias deficiências, nossa própria sombra. Ou vocês veem uma mulher linda, jovem, com um velhinho e acham que é amor. Numa primeira análise do ego. Qual é a primeira análise que o ego faz dessa imagem? Nossa, deve ter muito dinheiro. Veja, é o ego avaliando, analisando e julgando dentro da minha podridão. Porque o meu ego não é capaz de reconhecer que talvez aquele velhinho é mais interessante do que eu. Que ele pode ser uma pessoa tão interessante que despertou o amor dessa moça linda, mais jovem do que ele. Então eu vomito a minha podridão, porque é mais fácil eu jogar isso para fora e culpar ela, nossa, que interesseira, né? Do que eu reconhecer que eu tenho tudo aquilo. Que é um mecanismo de defesa do ego, a projeção. Então isso é importante, a gente tem que aprender isso. E às vezes até para mostrar para os outros, né? Às vezes por dentro você tem essa ideia, mas devido à sociedade que você está, você tem que dizer não, ela está por interesse só. É um mecanismo de defesa desse ego mesmo, né? Também. Mas o ego sempre faz um movimento de autodefesa para se manter nessa casa que ele não é o dono, que ele é o servidor, mas que ele acha por muito tempo que é o dono. E o self tira essa postura do ego, né? Então, eu vejo, por exemplo, a felicidade de alguém. Sei lá, encontro alguém que se formou, foi da minha turma de faculdade, depois de 10 anos a gente se encontra, e essa pessoa está muito bem na vida, tem muito dinheiro. O que eu penso? É óbvio que está envolvido com alguma coisa. Ninguém ganha tanto dinheiro assim, trabalhando. É claro, deve estar envolvido com política, droga, alguma coisa tem. Você viu que o Karnal fez uma crítica sobre isso? Postou? Não. Ele, o título é Como Reconhecer não sei se era um verdadeiro amigo ou um amigo falso, eu não vou. E aí ele diz que é para você chamar todos os seus amigos na sua casa e aí servir alguma coisa e tal, e aí em um determinado momento você senta e começa a dizer só coisas boas sobre você. Olha, eu reuni vocês aqui para dizer que achei importante trazer vocês, que são os meus amigos, para saber o quanto eu estou feliz,
meu trabalho está indo super bem, a minha família é super unida, a gente nunca teve bem, o trabalho está rendendo super, aquele carro que eu estava imaginando vai dar para eu adquirir, e aquela viagem, esse ano vou conseguir, e aí pá, e vai falando e olhando para a cara deles. E aí respira um pouco e espera. Aquele que, né, aquele seu amigo que disser para você, poxa, Wagner, você não era tão exibido assim, hein? Olha, esse não é o amigo, né? Poxa, a gente está feliz por você, que bom, a gente viu o quanto que você luta para conseguir. Quanto será, né, quanto será que vão conseguir expor isso ao invés de imaginar que exibido chamar a gente aqui para falar da felicidade enquanto o país está nessa porcaria. Sim. Né? Por isso que é importante a gente parar com essas análises simplesmente do ego, né? Por isso que é importante parar, contemplar, né? É a mesma postura de você falar assim, eu tenho uma raiva de gente que quer se aparecer, e a gente sempre brinca, né? Então, contempla. Porque tem alguma coisa aí dentro de você que é exatamente igual a essa pessoa que você não gosta, né? Deve ter alguma coisinha aí. E aí qual é a análise do ego? Não tem nada a ver comigo, Wagner. É que essas pessoas são chatas mesmo, arrogantes, olha o jeito da pessoa, né? Não, mas esse é um movimento de autodefesa do ego, que não identifica essas mesmas deficiências em si, né? Então joga para fora. Não consegue perceber que eu que sou arrogante, eu que às vezes tenho vontade, mas não tenho coragem de fazer o que a pessoa faz. Então é mais fácil jogar isso para fora. E isso é um mecanismo divino, tá? A gente aprende muito sobre a nossa sombra, adiantando um pouquinho, né? Projetando, né? Quando eu jogo para o mundo e o mundo devolve para mim, é um espelho para eu olhar a minha própria sombra. Por isso que a lei de sociedade é uma lei divina. Sem a sociedade eu não consigo integrar os conteúdos inconscientes à consciência. Eu viver isolado, está tudo bem, eu não tenho onde jogar, projetar isso. Então é importante também isso para a lei de sociedade. Né? É a minha salvação, não é mais uma versão. Com certeza. Sem dúvida. Então, pessoal, nós temos que entender, nessa altura do nosso estudo, que um ego forte, um ego bem estruturado, é um ego que se relaciona, que dialoga com o self, que ouve o self, que contempla e sai um pouquinho do centro, do eixo da consciência e permite que o self traga algumas coisas. A gente costumava brincar, isso no nosso estudo anterior, que o self vai enviando alguns sinais para essa consciência. A gente brincava que são pequenas ondinhas, pequenos movimentos desse oceano que o self faz, fazendo com que a consciência perceba esse conteúdo. Só que se o self faz o movimento e a consciência não percebe, cria esses mecanismos todos para o ego se manter na posição, como o progresso é uma lei, é inerente, nós vamos evoluir, queiramos ou não, o self manda uma hora um tsunami que arregaça com a consciência, que destrói a cidade e força essa consciência a olhar para esse self, né? Às vezes, não sei se poderia dizer às vezes, né, Adri? Uma patologia é a grande possibilidade que o self cria para esse ego sair do centro. Às vezes o ego está tão no centro e não sai, que o self diz assim, vou romper, vou tirar o ego de cena. E rompe o ego, vira um esquizofrênico, para pelo menos tentar ouvir esse self, né? Então, na própria esquizofrenia, quando a gente vê os trabalhos da querida e brilhante Nise da Silveira, a gente vê que aqueles pacientes esquizofrênicos em que o ego está fundido ao inconsciente, não tem um ego, né? Ali há um movimento consciente do inconsciente para curar, para buscar a integração de tudo novamente, né? Para buscar a melhoria. Então esse self, como a gente diz, é sábio nesse inconsciente junguiano. Isso é importante, isso a gente tem que ter claro.
Então, muitas coisas da nossa vida não é o ego que vai resolver. Você fica lá naquele problema o dia inteiro, analisa e não vê solução. Daí às vezes você dorme, descansa, busca um pouquinho desses conteúdos e você acorda e as coisas já nem são mais tão graves como eram, né? Essas ondinhas que esse self manda e que vão iluminando, né, essa consciência. Aliado a todo o conhecimento espírita da influência do mundo espiritual, né? Imagina os diálogos que nós não temos com quem nos ampara no mundo espiritual, dizendo assim, mas Wagner, veja bem, agora que você está um pouco mais consciente da totalidade do espírito, que o teu corpo está adormecido, olhe isso por outras lentes, que não aquela ali só da tua personalidade. Olha a razão para isso, o porquê isso vai ser importante para o seu crescimento enquanto ser. E aí a gente volta e diz, nossa, é verdade. E aquilo alivia, fica mais leve. Né? Porque para o self o importante não é se dói, se não dói. O importante é se há crescimento. Para o ego é importante se dói ou se não dói. Para o ego é importante. Eu não quero que doa, que seja ruim, que machuque. Isso eu não quero. Mas se machucar, doer, sangrar, morrer para renascer melhor, mais forte enquanto self, maravilha. O processo, aliás, do crescimento é esse. As jornadas heróicas para a gente crescer são assim, mortes, mas são nas mortes que a gente se encontra com Deus e reinicia o processo de uma maneira mais sábia, né? Esse Deus é interno, é íntimo, nessa visão psicológica, né? Jung fala no livro A Energia Psíquica exatamente isso, que a psicopatologia é sempre, então nessa questão de né? Sim. Ele é sempre uma tentativa do self de quebrar a unilateralidade do ego. Perfeito. Então ele é sempre... Então, tirar esse centro. A crise de pânico, ela vem em função para a pessoa perceber essa estrutura maior. Perfeito. Para um pouquinho na tua vida, porque você está vivendo só aqui, ó, nesse caminho, e esse caminho vai te levar para o abismo. Você está vivendo só para ter dinheiro. É uma unilateralidade. Né? Você está vivendo só para seus filhos, seu marido, seu trabalho. E aí, quando não tiver mais isso, já pensou? Seus filhos não ficam para sempre contigo. Não sei se já te avisaram. Eles voam. Como diz Gibran, né? Os pais são arcos. Os filhos são flechas. Quanto mais fortes forem os arcos, mais longe as flechas vão. As flechas não foram feitas para ficar no arco, mas precisam do arco para ir longe. Então, quanto mais eu consolido a educação e estruturo o meu filho para a autonomia, ele ganha o mundo nessa autonomia, mas sempre ligado à origem. Porque por mais longe que a flecha vá, ela sabe de onde saiu. Isso, o Gibran é espetacular nesse poema. Ele é sensacional. Né? Então, para a gente finalizar essa primeira ideia. Se eu estou muito polarizado no ego, eu preciso sair dessa polaridade e olhar para esse self que é o espírito. Estou vivendo só, vamos falar em termos espíritas, estou vivendo só para as coisas do mundo. Preciso viver para as coisas do espírito também. Conseguem perceber isso? É isso que a gente está dizendo. O inverso é verdadeiro. E o inverso é verdadeiro. Esquecer que eu tenho... Porque se eu viver só para cá, eu também estou polarizado. Eu só mudei a polaridade. Eu saí do ego e vim aqui, ó. Então agora eu estou polarizado. Agora eu abandono tudo, vou viver na miséria, porque afinal os pobres herdarão o reino dos céus. Daí eu estou polarizado em outra parte da psique que também está adoecida. Então o caminho do meio é o caminho de Paulo de Tarso. Quando ele dizia assim, eu vivo. Ou seja, eu tenho um ego que sabe o que quer. Eu vivo. Mas já não sou eu quem vive. É o Cristo que vive em mim. Então ele está dizendo, eu sei o que eu quero, porque eu vivo.
Eu sei qual é o meu papel no mundo. Meu ego está estruturado. Mas o meu ego se submete a servir à vontade do self. É o Cristo que vive em mim. Meu ego é tão forte que eu escolho me relacionar com o meu inconsciente e fazer isso numa jornada de heroísmo, de crescimento, de ascensão. Muito linda essa passagem de Paulo de Tarso. Consegue entender essa ideia? Fica claro isso para vocês? Muito bem. Então, nós vamos ter que fazer esse movimento, não tem jeito. A contemplação, ela é importante e fundamental. E agora a gente vai fazer assim, 5 minutinhos de uma experiência de contemplação. Vocês vão ver que dificuldade que é. 30 segundos não passa nunca, né? Mas a gente vai fazer isso. Eva, querida, você fechou lá a porta, né? Eu acho que a gente pode... Quem está pertinho lá, você nos ajuda? Tem chave lá? Sim. Só chavear. Porque como a gente vai estar mais assim, na musiquinha e querendo esse exercício, o melhor a porta estar trancada para nossa segurança, né? Oi. Eu tenho aqui, obrigado. Deixei prontinho. Vocês querem que ligue o ar? Está muito quente, abafado? Tá bom? Então, como a gente vive numa democracia, quem decide sou eu, vai ficar desligado. Então, né? Eu acho que pode abaixar um pouquinho a luz. Nós vamos fazer o seguinte, deixa eu explicar como vai funcionar. Para muitos de vocês é a primeira vez que vocês vão fazer isso, então alguns nem vão conseguir numa primeira vez essa relação ou esse ouvir ou inconsciente. Mas qual é a nossa proposta? Nós vamos colocar uma música e eu gostaria que vocês ficassem por 1 minuto, ninguém precisa contar. Você vai relaxar um pouquinho, vai fechar seus olhos e vai só ouvir a música. Depois de um tempo, que pode ser 1 minuto, mas mentalmente um tempinho que você imagina que deu isso, não tem problema se mais ou menos, você abre seu olho e aí eu vou projetar uma imagem aqui e eu gostaria que vocês contemplassem a imagem. Não é para analisar a imagem pelas luzes do ego. É para você perceber o que essa imagem diz para você. No que ela te toca, no que ela mexe, que conteúdos ela pode aflorar. E aí depois nós vamos conversar um pouco, para ver o que tocou em alguém, o que foi em outro. A gente vai trocar umas figurinhas aí sobre isso. Combinado? Você vai abrindo o seu olho e aí contempla essa imagem que está aí.
Muito bem. Então vamos conversar um pouco agora. Obrigado, Rafa. Vamos tentar entender aí como que essa imagem nos fala em relação a conteúdos internos, né? A possibilidades internas. Vamos fazer uma análise do ego. Vamos tentar deixar com que a imagem mexa conosco. E aí eu preciso da ajuda de vocês. O que a imagem toca em você? O que talvez ela te aponta? O que você percebe que ela fala para você? Alguém gostaria de compartilhar isso? E se você não conseguiu nada, não se assuste, tá? Não tem problema nenhum, isso é natural. Num mundo e numa sociedade egóica, em que a gente não para a contemplação, é muito difícil contemplar. A benfeitora Joana de Ângeles vai tratar isso num assunto, num dos títulos da série, de um dos livros que ela chama de A Crise da Sociedade. Essa falta de tempo, essa correria... O mundo moderno e a vivência com Jesus. Exatamente ego, self, né? Então isso é importante. Mas à medida em que a gente vai fazendo esse exercício, a gente vai tendo mais facilidade, cada vez mais, para esse diálogo criativo com o inconsciente, né? Então quem gostaria de compartilhar algo aí? Se quiser acender um pouquinho, pode acender. Ou não sei se é melhor deixar assim. Acho que dá para acender. E ainda tem uma sensação de movimento que me tocou. Eu até peguei o óculos para eu ver se era porque eu estava forçando muito a visão. A primeira coisa que eu percebi foi uma sensação de movimento das nuvens e que depois, especulando um pouco mais a figura, a impressão que me fica até agora é como se as nuvens se movimentassem à direita. Se eu fechar o olho e abrir de novo, eu tenho a mesma sensação. E dos raios solares num segundo momento. Se eu fechar e abrir de novo, é como se ele fosse, a gente estivesse vivendo essa cena. Então foi o que me marcou. Legal. E traz alguma relação com alguns conteúdos seus? Trouxe isso ou não? Não sei, é que ainda não. Se eu já tivesse uma visão enviesada, porque nós estamos falando sobre isso. Sim. Mas, então não deixa de ter uma análise. Perfeito, sempre vai ter. Eu não tive como não pensar na iluminação, de um pouco mais escuro e mais ao canto, bem no canto, mas tentando entrar aqui para o meio, essa claridade e que não tem como não prestar atenção na luz, mesmo ela sendo um ponto pequeno na figura. Então, analisando, foi o que eu pensei, do colocar luz. E muito depois, bem. num segundo momento, o quanto nós não sabemos de nada. Então eu estou olhando essa estrada, eu sei que ela vai para algum lugar, então provavelmente aquela montanha lá da frente tenha essa estrada passando por ela. Se eu estiver nessa estrada, eu também vou passar por ela, ou pode ser que ela nem chegue até lá. Então me veio muito à mente esse conteúdo do quanto nós precisamos crer, né? O quanto eu tenho que ter fé, a fé raciocinada naturalmente, para eu viver um dia de cada vez, para eu ir me conhecendo e entendendo essa trajetória que, na verdade, eu não tenho uma certeza. Mas levou a um sentimento de religiosidade, uma ligação aí com algo maior, né? Tem que ter essa fé. E eu acho interessante quando você diz, quando a gente não sabe de nada, né? Que também nos leva a uma humildade da própria vida, né? Poxa, que eu sou perante a imensidão desse desconhecido. E da nossa atualidade, né? Sim. A nossa tendência do poder tudo, do controlar tudo. Então isso perfeito. Quem mais? Eu tive uma análise bem mais mundana, digamos assim, para essa imagem. Legal. Porque eu vendo essa imagem, eu me lembrei bastante das viagens que eu faço com a minha família, que os meus avós não moram aqui, eles moram em Maringá. Então, eu e meus pais estamos sempre viajando para Maringá para visitar eles. Então, me lembrou muito as paisagens que eu vejo durante essa viagem. E a gente acabou de fazer uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é
pegar um fone de ouvido, ouvir alguma música, alguma coisa e observar. Aí eu faço aquelas coisas de criança. Ah, essa nuvem tem forma de coelhinhos. Ah, olha lá a vaca, que legal. Sim. Então me lembrou essas viagens que eu faço com a minha família. Legal. Isso te traz algum sentimento assim de gratidão à família, de que bom que eu convivo com meu pai, que bom que a gente tem esses momentos? Eu me sinto, durante esse tempo, eu fico com muita harmonia. Eu me sinto em harmonia, assim, com tudo. Eu estou em movimento, eu estou indo para algum lugar rever meus parentes, rever entes queridos. Enquanto isso, eu estou observando uma paisagem bonita. Sim. Eu estou contemplando, vendo. Contemplando assim, meio divertido, brincando com as coisas. Então eu tive essa sensação de voltar. Perfeito. De quando, até hoje, eu vou viajando e vendo, observando o céu. Alguém mais? Claro, apesar de ser pois passo para ti, Ademar. Eu vivi mais espírito, viajando por essa estrada, mas não essa estrada material, mas uma estrada espiritual. Sim. Para alcançar uma imensidão maior, para alcançar, não essa luz que está ali, mas um outro plano. Sim. Então, eu me vejo na matéria, aí eu vejo uma trajetória espiritual, sabe? Uma trajetória de espírito diante de toda essa imensidão, de você olhar para tudo isso e enxergar além da matéria. Muito bom. Diga, Ademar. No 6.3, né, você recua, né, aquelas situações primeiro do código, essas viagens, típicas viagens, assim, né? E no período da minha vida, então, às vezes sozinho, e aquela situação de recuar no passado e ficar lembrando de situações vividas, familiares, são saudosismo. Legal. E olha que interessante isso que você diz, porque às vezes é lá num movimento mais tardio da nossa existência, quando a gente já está talvez na velhice, que esse ego já passou por tantas experiências, tantas jornadas heróicas que o self criou para ele sair um pouquinho desse centro, que ele já está, quem sabe, dialogando um pouquinho mais, é que às vezes ele percebe, né, que, poxa, como que eu conduzi minha vida? Se eu pudesse voltar no tempo e começar de novo, talvez eu agiria e faria caminhos diferentes, valorizaria mais alguns aspectos que eu não valorizei tanto nessa existência, porque naquele momento eu era esse Wagner, ele estava focado nisso, nesse aspecto, que hoje, com 60, 70 anos, eu penso assim, poxa, talvez nem é tão importante tudo isso que eu quis angariar e ter como propriedades, como coisas materiais da minha vida, hoje talvez eu até, se pudesse começar de novo, valorizaria outros aspectos. Isso é contemplar, nesse sentido de que esse self dialoga com esse ego e faz esse ego perceber que realmente há outros conteúdos a serem buscados por nós, que não só os aspectos do ego. Jesus, na visão da psicologia profunda, ensinava isso de uma maneira muito bonita, quando ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Você vai ter que fazer uma escolha. Ou você vai seguir os aspectos do ego, né? Ou você vai servir o self. Quem é o Deus, o Senhor que você quer servir? Para aqueles em que as questões materiais são as mais importantes, esse é o meu Deus, e eu movimento a minha energia para isso. E pode ser que lá na frente eu perceba que isso foi uma grande ilusão mesmo, né? Os consultórios estão cheios de pessoas que têm muitas coisas materiais, mas são vazios de valores do self, espirituais, né? Então isso é interessante. Mas, repetindo, não é um ou outro, porque aí eu estou sempre polarizado. É integração dos opostos. É ego integrando, dialogando com o self e convivendo em harmonia. Olha, Paulo, eu vivo, mas escolho
Me relacionar com o self. Escolho ouvir o self. Já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. É uma integração. O meu ego fortalecido percebe que tem coisas mais interessantes na vida do que esse caminho simplesmente. E aí a gente busca isso. Posso falar? Por favor. Diga lá. Desde os dias, há 35 anos atrás, quando eu pus os olhos numa proposta assim, faça perguntas, Santo Agostinho, questão 919A e o Livro dos Espíritos, eu comecei a fazer perguntas. As primeiras respostas que vieram foram desanimadoras. Mas agora, vendo a imagem, eu fui transportado para a madrugada de 30 de outubro de 1950, no interior de Erechim, quando reencarnei. E vejam só que coisa, como a criança é inconsciente, dá a impressão de que eu não tenho a informação. Mas agora recebi uma informação. No momento em que vim para fora de mamãe, ela perguntou, ele é perfeito? E a parteira, incrível, ela está na minha mente agora, a parteira médium intuitiva, possivelmente, disse, olha só o que ela disse, fisicamente sim. Muito sábia, né? Então vejam que há 35 anos fazendo perguntas, é um hábito que eu tenho. A teoria na prática mesmo. Elas viram, no primeiro momento vai ser desanimador, porque eu ganhava de egoísta para cima. Agora as coisas chegando, se acelerando. Então vale a pena iniciar. Porque o benfeitor Emmanuel nos propõe, pelo amor de Deus, bichinho de orelha, começa. Dá um passo. E a proposta que Joana nos traz é exatamente essa, né? Que é a mesma que Santo Agostinho já nos trouxe em O Livro dos Espíritos, em que ambos dirão assim, para um pouquinho no final do seu dia. Por que no final? Pode ser antes, se você quer no início. O final é um simbolismo. Mas por que o final do dia é interessante? Porque isso me permite fazer uma contemplação sobre as coisas do dia que aconteceram comigo. Então, quem de nós tem o hábito de, ao final do dia, parar um pouquinho, num momento que é seu, de alto amor, não de egoísmo, que é um momento seu, não tem que ter marido, não tem que ter mulher, não tem que ter filhos, é o seu momento, em que você vai fazer essa análise de quais foram as situações do dia em que eu me desesperei hoje? Ou em que eu fui agressivo ou violento? Ou as situações em que eu realmente achei que estava abandonado? Vamos pensar se estamos passando por algo mais sério, né? Ou que eu agi de maneira vingativa? Quem tem esse hábito? E Santo Agostinho já nos propunha lá desde 1857. 160 anos. Então isso é muito importante, porque é só assim que esse ego vai se fortalecendo, se estruturando. Porque às vezes é lá naquele momento da contemplação que vai vir o insight. Não precisava ter respondido daquele jeito, Wagner. Não precisava. Isso foi vaidade sua. Só que isso tem que ser uma contemplação sem a arma do ego. O ego tem que se curvar e ouvir o self, numa postura de humildade. O ego tem que cair do cavalo quando olha a luz e se submeter a essa luz. Às vezes ficar cego, como na experiência de Paulo de Tarso, né? Então isso é muito importante. Tanto que o primeiro passo, se é que a gente pode chamar de passo, né? Porque não tem passos para o autodescobrimento, mas uma primeira proposta que a benfeitora nos orienta é a mesma que Santo Agostinho nos propunha já à época das indagações de Kardec, quando ele diz para tudo e faz a sua análise moral diária, a sua reflexão moral diária. E aí as coisas vão vindo.
Mas por que a gente não tem esse hábito? Porque às vezes começam a vir coisas que a gente não gosta de ouvir. E quando isso aflora, o ego se assusta. Porque tira o ego da posição de que é só isso que existe. Não, olha para a podridão interna. Porque num mundo de provas e expiações, onde o mal predomina, você acha que você é mais mal ou bom? Se o mal predomina. É óbvio que você é mais mal. Eu também. E todos que estamos aqui. Porque se o bem predominasse em nós, nós não estaríamos num mundo de provas e expiações onde o mal predomina. E sabendo que o mal predomina em nós, Kardec vai dizer: o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para domar essas más tendências que há dentro de si. Mas como que eu vou controlar e domar algo que eu não sei que existe? Enquanto eu estou na visão do ego de que é o meu filho que me irrita, eu não tenho como ver a minha impaciência e não consigo trabalhar ela em mim. Aliás, se você não tem má tendência, não pode nem ser espírita, porque para ser espírita tem que ter má tendência. É a definição de verdadeiro espírita. Verdadeiro espírita é aquele que faz esforços todos os dias para vencer as más tendências. Se você não tem má tendência, não pode ser nem espírita. Né? Veja como Kardec é para frente do tempo mesmo, né? Alguém mais gostaria de falar algo dessa imagem? Por favor. É como se a estrada fosse a vida. Olha que bonito. E assim, as nuvens pesadas são as tempestades, os obstáculos que a gente tem nesse caminho, nessa vida. Que bonito. Mas se você for persistente, lá no final existe a luz, a iluminação. E enquanto me vinha essa ideia, eu só me via sempre sozinha. E aí eu falei, por que sozinha nesse caminho? Então? Aí algo diz assim, porque a evolução de cada um é solitária. O outro não pode evoluir comigo, como eu não posso andar no caminho dele. Então é isso que a imagem me trouxe. Maravilhoso. Ninguém pode dar azeite, né, Mari? Então, cada uma tem que ter o seu... Na parábola das 10 virgens. Pode dar um ombro. Pode dar um ombro. No final, é eu comigo mesmo. Perfeito, maravilhoso. E esse processo é realmente solitário, no sentido de que é único, é intransferível, né? Jesus também ensinava isso, né? Ele dizia, tome a sua cruz. Não tem como a gente delegar o que me cabe na conquista do meu aprimoramento a outra pessoa, não tem como. Tem esse negócio de dizer que ele carrega, se você quiser vir após mim, venha, mas tome a sua cruz. Exato. Não está definido, você tem, entendeu? E não vou eu levar a sua, tome a sua. Não tem como. Perfeito. Eu achei engraçado que ninguém comentou, o que mais me chamou a atenção na imagem foi a casinha. A forma com que o sol bate na casa, gera luz, gera sombra. Sim. Eu não fiquei mergulhando muito, relacionando isso com outras coisas, mas me deu um sentimento de paz, assim, que é uma imagem bonita, mas também um pouco desse sentimento de solidão, de o que seria morar ali naquela casa, sozinha, no meio do nada. Perfeito. Mas uma imagem bonita que você poderia levar também muita coisa boa, poderia fazer você pensar em muita coisa boa, coisa assim. Legal. Por essa solidão também, mas... Entendi. Entendi exatamente o que você quis dizer. Um tanto quanto assustada, porque normalmente quando eu vou fazer uma pausa para fazer reflexão, para repensar algumas coisas, a minha imagem de paraíso e que me acalma é algo parecido. Exatamente essa. Só sem a estrada. Mas a estrada, na minha imagem, é uma lagoa que você ouve a água escorrendo, exatamente assim. Perfeito. E que eu caminho em direção às montanhas, tem a casinha. E quando eu estava aqui
relaxando, ouvindo a música, era exatamente essa imagem. E quando eu abri o olho, eu falei, não. Muito legal. Alguém mais, ou alguém de vocês, num primeiro momento avaliou esse sol como algo divino, sagrado, algo que eu tenho que buscar? E alguém de vocês essa estrada como um caminho a percorrer, uma jornada de crescimento? Olha que interessante. Diga, querida. Eu tive uma ideia assim, interessante, que uma impressão de uma estrada que ela leva a dois caminhos, mas também de uma tempestade que passa num sol que brilha depois. Sim, feito. Mas percebam como, já te dou a palavra, percebam como existem algumas imagens que são comuns a todos nós. Vocês percebem isso? Essa representação do sol como divino, essa representação das nuvens mais pesadas como algo de tempestade, de tormenta, de dificuldades na vida, mas depois vem, como a Eva disse, o sol, vem as flores, né? Depois do inverno vem a primavera. Então, isso é genial. Nós vamos estudar isso quando nós falarmos de inconsciente coletivo e arquétipo, porque são imagens arquetípicas, nós poderíamos dizer, comuns a todos nós, herança de toda essa trajetória aí da psique humana ao longo de todo esse processo desde que a gente foi criado, né? Então, só fiquem com essa ideia de que nós temos imagens comuns também no nosso inconsciente, que nos moldam, que nos propulsionam, que são fatores que nos levam muitas vezes a um direcionamento. E a gente vai aprofundar isso melhor quando falarmos de inconsciente coletivo e arquétipos, né? O self é um grande arquétipo, né? Que é esse arquétipo da totalidade. Você queria falar também, Regina? Daí nós avançamos. Lógico, a estrada me chamou a atenção e logo os raios. O caminho é a nossa vida em busca da sabedoria, em busca do conhecimento, né? Ao amadurecimento. E no segundo momento é que eu percebi a casinha. Aí eu pensei, mas uma casinha sozinha. E a imagem da casinha me levou ao meu nascimento, a minha infância e a minha família. Aí eu pensei, o primeiro aprendizado. Que legal. É o nosso lar. E a casinha é o lar. Perfeito. E aí isso que é importante, né? Quando eu faço uma análise simplesmente egóica, eu vou avaliar a imagem, né? Agora, quando é que eu sei que estou na contemplação? Quando essa imagem vai dizer algo e tocar algo em mim. Então, por exemplo, eu tenho um sol que é brilhante, uma estrada, isso é ego. Mas essa estrada representa um caminho evolutivo, isso é ego. Poxa, como eu percebo que eu sou insignificante, como eu devo ser humilde, devo desenvolver isso em mim, porque há algo muito maior do que eu acho que eu posso, dou conta da vida. Isso é contemplação. Quando ela diz assim, isso me leva lá naquele momento da minha vida e me diz isso é a imagem que falou para você. Percebe essa diferença? Mais racionalista. Então, exatamente. É porque as coisas não podem ser totalmente separadas, né? Porque o ego ele se mantém na nossa estrutura. Porque apesar de vocês terem, mas a gente tem que fazer isso aí. Que aflora em nós, depois da análise egóica, vem um sentimento que aflora e fala comigo, diz respeito. A sensação, sensação de angústia. Isso. Perfeito. Tudo bem, pessoal? Conseguem entender isso? Bom, então, pela primeira vez no nosso estudo, a gente vai ler Joana de Ângeles. Conseguimos agora ler um pouco do que ela vai dizer, né? Eu trazia parágrafos para vocês, contextualizava na nossa sequência. Agora a gente vai trabalhar um texto inteiro dela, que é exatamente o texto
do livro Autodescobrimento, Uma Busca Interior, capítulo 12, que é o texto que foi lido aqui pela Adriana, num capítulo que a benfeitora intitula Triunfo sobre o Ego. Veja, não é para destruir, já discutimos isso, é para que o ego se fortaleça e possa dialogar com o self para que as coisas andem juntas, uníssonas, integradas, um interagindo com o outro. Lembra daquilo que a gente disse? Num primeiro momento, o self precisa criar o ego, né? Então, o ego surge a partir do inconsciente. Então, naquele simbolismo bonito que a gente comenta de que o ego precisa do self para existir, mas o self também precisa do ego, porque é por meio do ego que esse conteúdo inconsciente se faz consciente, se torna consciente, e aí é possível de ser trabalhado. Porque se lá na minha infância, essa criança ferida das relações que eu tive com o meu pai, por exemplo, não são conscientizadas, não conseguem ser trabalhadas. Agora, quando eu consigo entrar nesse aspecto da minha vida, que é sombrio, e trazer essa criança ferida para a consciência, eu consigo fazer um primeiro passo do processo, que é conscientizar o conteúdo inconsciente, e a partir daí a gente vai diluindo isso gradativamente, né? Aquela mãe deixa de ser tão maldosa como o ego criou a ilusão de que ela era. Aquele pai deixa de ser aquilo que o ego criou a ilusão que era, porque agora o holofote está ampliando um pouquinho mais, e eu estou percebendo algumas coisas que dizem respeito a mim. Tudo bem, pessoal? Então, nesse trabalho, a benfeitora vai chamar de triunfo sobre o ego, triunfo do self sobre os aspectos egóicos, essa polaridade, e uma libertação pessoal, porque realmente quando a gente começa a fazer esse trabalho de diálogo consciente conosco mesmo, a gente vai identificando essas coisas que estão em nós e naturalmente vamos nos libertando de muitos comportamentos, de muitas posturas mentais, de maneiras de compreender as coisas que eram ilusões do ego naquela polaridade, né? Vamos tornar mais práticas as coisas. Às vezes eu preciso perder tudo que eu tenho mesmo para entender que isso não é importante na vida. Às vezes é só assim que esse ego vai perceber. Às vezes eu preciso que a vida retire a minha mãe fisicamente da minha convivência pela desencarnação, para eu despertar para alguns valores do self. Poxa, deveria ter passado muito mais tempo com a minha mãe do que eu passei. Então eu vou querer desenvolver isso na minha vida a partir de agora. É triste isso, mas às vezes o self precisa criar esse mecanismo, porque o ego não sai dessa postura. Às vezes eu tenho que ir lá no hospital, e naquele momento em que eu estou fragilizado, impotente, numa cama, e aí eu paro e penso, o que eu estou fazendo da minha vida? Se eu continuar nesse caminho, a chance de eu ter um problema maior é muito grande. Então, é um momento em que o ego sai do centro e o self consegue fazer as ondinhas chegarem. E aí tem duas coisas. O ego absorve isso e dialoga e muda esses comportamentos ou processa isso. Ou rapidamente também o ego volta para a posição central e esquece as mensagens do self e continua fazendo tudo como fazia, né? Conseguem compreender isso? Então vamos ver o que ela nos diz. A semelhança de alguém que sobe uma montanha e passa a ter uma visão mais ampla dos horizontes, afinal, quanto mais altos, maior a conquista da sua paisagem, né? Quanto mais alto eu estou, mais eu vejo tudo, né? Então aí ela já está dando um ensinamento. Vamos ampliar nossa consciência, né? Vamos sair dessa visão tão medíocre e baixinha que é só do ego e tentar subir um pouco mais na percepção e entendimento de quem eu sou, o que eu faço aqui, para onde eu vou. Porque é muito pouco viver só para as coisas do ego. Vamos ampliar esses níveis de consciência. Kardec dizia isso também. Kardec dizia que o conhecimento lógico, raciocinado da vida futura
ou seja, está nos levando a uma posição mais alta do que aquela que a gente vive, só para o presente, faz a gente modificar o comportamento nessa existência. Afinal, eu deixo de viver só para as coisas daqui, entendendo o que acontece depois da morte ou da desencarnação. Então, a semelhança de alguém que sobe uma montanha e passa a ter uma visão mais ampla dos horizontes, diz ela, a superação do ego, essa é a palavra, é superar o ego, né? Permite uma identificação profunda com o si, um sinônimo de self. Self, si, eu profundo, si mesmo, imago Dei, imagem divina em nós, isso é tudo self. Se eu saio espírito imortal, se eu saio da visão unilateral do ego, é o meu filho que me tira do sério, e consigo fazer um diálogo consciente com o self, eu identifico o self em mim. Não é meu filho que me tira do sério, sou eu que perco a paciência e me irrito. Wagner, tem uma visão poética também, né, de que os poetas faziam para escrever os seus textos, agora não vou me lembrar mais o termo, de como se eles se retirassem da cena e olhassem essa cena de cima para poder descrever sem o seu envolvimento. Então ele está olhando de cima, assistindo e descrevendo. A ideia que eu tenho, nós não temos uma percepção de que eu olho você e enxergo coisas que você não enxerga. Sim. Você me olha e enxerga coisas que eu não enxergo. Então, frente a essa nossa limitação, essa ideia de subir mais alto também me passa essa. Muito bem. Quando eu subo mais alto, eu tenho aquela tendência de deixa eu olhar agora, mas como se eu não estivesse na cena, como se eu estivesse olhando para o outro. Perfeito. Então, eu creio que sim, que ajuda a gente. Uma forma para a gente entender mais a nossa postura. Como se eu não tivesse envolvido. Então, eu não vou querer me proteger utilizando mecanismos de defesa, por exemplo. Toda vez que você estiver responsabilizando o outro, você está num mecanismo de defesa. Quando eu trago o problema para mim, e aí que é o processo de autoconhecimento, eu inverto esse eixo, né? Eu faço o diálogo com o self. Me irritei com uma situação, então eu tenho que parar e pensar, por que é que eu me irritei naquela situação? O que mexeu comigo? O que aconteceu? Que conteúdos aqui dentro afloraram que houve aquele gatilho e veio essa agressividade que está em mim? Isso é autoconhecimento. Programação neurolinguística, que eles faz parte da técnica você se desconectar e reviver a cena, mas como se você estivesse olhando a cena, não como você estivesse na cena. Também é uma possibilidade. E que envolve tudo isso. E você consegue enxergar justamente se libertar do que eles chamam também de alucinações, esses julgamentos. As visões ilusórias do ego, né? E é usado para tratamento, inclusive. Sim. Né? São bem interessantes. Perfeito. Então veja, esse diálogo permite eu perceber que há algo mais do que o ego, do que a personalidade temporária, que há um espírito imortal, que aliás é a priori, é a causa primária. Então é esse espírito de procedência divina que vai se manifestar em nós. E se a procedência é divina, tem virtudes aqui para serem desenvolvidas. Não é para ninguém desenvolver a agressividade. É para você desenvolver paciência, tolerância. Mas como eu vou desenvolver isso? Eu tenho que ir olhando para esses conteúdos. Eu tenho que perceber a agressividade que há em mim para mantê-la sob controle. Porque se eu já conhecer que eu tenho essa agressividade e esses gatilhos disparam essa agressividade em mim, eu já consigo manter isso mais sob controle, evitando até de machucar as pessoas. Porque também no mundo de provas e expiações a gente não consegue mudar da irritabilidade para a paciência. O mundo de provas e expiações a gente não adquire virtudes assim, então... Isso é mais para frente.
Se a gente só identificar o pitbull que há em nós e manter ele na rédea curta sobre meu comando, já vai ser festa no mundo espiritual quando a gente desencarnar. Porque hoje a gente não conhece o nosso pitbull e a gente deixa ele morder quem se aproxima. Então a gente fala assim, na minha casa eu tenho um monte de pitbull, mas eu não sei quando eles saem, mas às vezes eles saem, e se você estiver aí ele vai te morder. Isso é o desconhecimento desses fatores todos que vão ser ativados em mim, que mais para frente nós vamos chamar de complexos, né? A gente vai entender isso. Agora, se eu entendo isso, eu sei que essa situação já mexe com essa irritabilidade em mim. Então eu já identifico que esse pitbull sai e aparece nesse momento. Então eu mantenho ele na rédea curta e não deixo ele avançar. Isso é autocontrole. Eu vou desenvolvendo isso. E à medida que eu vou identificando conscientemente, desenvolvendo hábitos mentais novos, eu vou substituindo aquelas fixações que eu tinha no inconsciente. Essa benfeitora vai ser clara quando ela trabalha, né? A importância da nova postura mental para vencer esses conteúdos inconscientes. Isso é fundamental. Sábado ele chega de manhã para deixar verdura para nós. E toca a cada segundo a campainha. Verdureiro. Rapaz, todos os sábados. Olha que demorou. Eu digo, mas agora está sob controle. Pode tocar à vontade. Se ele vai ter que esperar o meu tempo. Eu estou lá atrás da casa. Vem a fritura. Pode ficar apertando. E essa identificação do self, não adianta a gente fugir disso aqui, né? Porque o espírito imortal que é em nós, ele é arrebatador mesmo, é ele que vai vencer. Por mais que o ego lute para não ouvir o self, chega uma hora que o self quer assumir a casa. E aí não tem como. A gente vai ter que entender que o ego é só um mordomo ali na casa, não é o dono da casa, está a serviço desse self, né? Mas por que é que a gente não pensa assim? Por que a gente não pensa que é um espírito imortal, que está aqui para crescer, que as experiências frustrantes e ruins são possibilidades educativas de crescimento para o meu espírito? Por que quando você é diagnosticado com câncer, você não fala assim para Deus: muito obrigado, meu Deus, por esse câncer que vai judiar meu corpo, provavelmente. Mas em compensação eu vou aprender tanto enquanto espírito imortal. Então muito obrigado. Porque morrer todos vamos. Não importa se de câncer, atropelado, bala perdida, morte matada, morte morrida, não importa. Todo mundo vai. Mas ao mesmo tempo que a gente morre, ninguém morre. Porque a gente continua vivendo. Então, o que é pouco tempo de experiência no mundo, que para o ego pode ser ruim, se para o self aquilo tem uma finalidade maior, que é desenvolver valores que estão latentes e que precisam ser desenvolvidos. Perder para ganhar. Ninguém de nós tem essa postura. Porque nós não estamos identificados com o espírito imortal. Nós estamos identificados com o ego. E o ego quer o quê? O ego quer ganhar na Mega Sena, o ego quer viajar para o Nordeste, o ego quer ter uma conta recheada, o ego quer deixar dinheiro para os meus filhos e meus netos e meus bisnetos não precisarem mais trabalhar, porque trabalhar é um problema para o ego, é ruim no inverno, então é sofrível. O ego quer se safar das dores, dos sofrimentos. Só que o sofrimento são posturas para fazer o ego olhar para o self. E a benfeitora Joana de Ângeles vai trabalhar isso, da mesma maneira que o Evangelho já trabalhou: bem-aventurados os aflitos. Jesus dizia: felizes os que sofrem. Tá louco? Da onde isso? Então eu tenho que ter essa visão. Por que feliz? É porque a vida não é aqui. Então, essa identificação com o ego acontece por causa disso. A imersão no corpo, diz a benfeitora.
gera-lhe uma identificação com a matéria e apegos injustificáveis. Mas minha casa, mas minha piscina, mas não sei o quê, mas meu carro. Tem gente que se perde o carro, perde a vida. Porque a vida é o carro. Tem gente que se perde o filho, perde a vida, porque a vida é o filho. É um apego injustificável, porque ninguém é de ninguém. Nós somos espíritos criados por Deus, irmãos, que transitamos em núcleos familiares menores para desenvolver algo maior em nós, que é o amor universal a todos, e não a um clã, a uma consanguinidade somente. Então, meu filho está meu filho, não é meu filho. Assim como eu estou mãe, pai, não sou mãe, pai. Mas se eu me acho mãe, eu estou identificado com o ego. E aí, às vezes, o self diz assim, tira o filho. Porque vai ser bom para esse self desenvolver o desapego. Ah, mas porque Deus, porque eu, porque meu filho. Daí o ego, identificado com as questões puramente materiais, desespera-se. Então, vir ao corpo gera-lhe apegos injustificáveis, como mecanismos de segurança que o ego cria para não sair dessa casa mental, de manter o controle das coisas. Não obstante, diz a benfeitora, a gente saber que tudo que é orgânico é transitório. Esse corpo que você luta para ficar sempre jovem é uma ilusão do ego. E se eu estou tão polarizado nisso, que eu quero ser jovem, 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 eu estou num movimento adoecido, porque eu estou polarizado nessa imagem do ego, simplesmente. Então eu vejo uma ruguinha, eu me desespero, porque ao mesmo tempo em que eu estou na polaridade ego, quanto mais polarizado eu estou, nos ensina Jung, mais o oposto fica ativado. Então se eu estou muito no ego, o self ativa, para fazer eu sair daquilo ali. Então eu perco alguma coisa, eu me desespero enquanto ego. E enquanto eu não aprender a olhar com outras percepções, o self vai criando os mesmos mecanismos. Então não é à toa que as coisas são repetitivas na nossa vida. É porque eu tive as oportunidades de aprender e não aprendi. Então o self continua ensinando. E aí a piadinha, se é no contexto, pode? Pode. A gente já falou no outro ano de estudo, mas vai que, né? Quem não ouviu, dá risada no final, hein? Ou chora. Não, lembrando aquele cara que adorava colecionar coisas caras, tinha a Ferrari caríssima e achava que podia fazer tudo que podia, afinal, ele fazia, acontecia, até que ele se envolveu num acidente, foi abrir a porta do carro, passou um outro carro em alta velocidade, arrancou a porta da Ferrari dele, ele saiu muito bravo do carro, porque onde se viu ter arrancado a porta da Ferrari dele, única, exclusiva para ele, e as pessoas se amontoando e ele reclamando da porta do carro. E aí alguém falou para ele, mas o seu braço? E aí ele olhou, a hora que ele foi abrir a porta, tinham levado o braço junto, e aí ele falou, meu Rolex! Meu Deus! É isso que é importante. Não perdi meu braço, perdi o Rolex que estava no braço. São essas identificações que a gente tem, né? Esses apegos injustificáveis. O Haroldo Dutra Dias, ele trabalha isso de uma maneira brilhante, porque ele fala assim, nessas brincadeiras, né? Ele diz assim, você que tem a sua agenda superlotada, os compromissos de trabalho profissionais que tem que agendar com sei lá quantos anos de antecedência, né? Então, fique tranquilo, uma hora alguém vai chegar e vai dizer assim, tudo cancelado. Sabe, seus compromissos daqui a 3 anos estão todos cancelados, porque você vai desencarnar agora. E aí eu desencarno, mas eu estou tão apegado àquela ilusão que eu criei, porque minha vida era isso, minha vida era trabalhar, era fazer isso, era fazer aquilo, que eu não sei fazer outra coisa do que essa ilusão que o meu ego está vinculado.
E aí esse tormento carrega comigo, continua comigo no próprio mundo espiritual. Daí eu fico lá na minha casa com piscina. Fico lá. Afinal, só eu sei o quanto eu trabalhei para ter isso aqui e eu estou apegado àquilo. E quanto mais apegado, mais o perispírito está ligado à matéria. A gente sabe disso. E mais difícil é o processo de desligamento. E quanto mais difícil é o processo de desligamento, mais sofre o espírito no mundo espiritual. Então, se a gente quer saber se o nosso parente que desencarnou está num estado agradável ou não no mundo espiritual, um bom parâmetro é o apego ou o desapego. Se ele era apegado, vivia só para as questões materiais, provavelmente vai ter grandes dificuldades para isso, né? Mas ninguém fica assim eternamente, vai criando mecanismos na vida para sair dessa ilusão. Às vezes, só a desencarnação proporciona esse insight, esse diálogo com o self, com o espírito. Porque quando eu desencarno, eu não dialogo com o espírito, eu me torno espírito. Porque no mundo físico, o espírito está em segundo plano, o corpo está em primeiro plano, o ego está em primeiro plano. Quando eu desencarno, a matéria e o ego ficam. Posso até carregar o ego comigo temporariamente. Estou perturbado ainda, acho que não desencarnei, não entendo direito e estou identificado com a minha última existência. Então o ego ele permanece temporariamente por um período. Mas quanto mais eu entendo o processo, esse ego rapidamente se dilui ali. E eu assumo a personalidade real, que é o espírito imortal. Wagner, aí são duas percepções, né? Da gente sendo o sujeito nesse sentido de estar vivendo o fechamento da nossa agenda, né? Como um convite caridoso de retorno à paz espiritual, para nos comprometer mais, muitas vezes. E da mesma forma, a gente acompanhando, né? Quantas coisas você, por exemplo, vê o desencarne de um ente querido, e aí você volta para casa e vê, por exemplo, o chinelo na beirada da cama, ou seja, o chinelo estava esperando um retorno, que não retornou. E aí, você vendo o chinelo, não vai se despertar para nada? Ele foi, eu posso ir também. É possível. Como também, né, Ari, agora me veio aqui um insight, como também eu posso estar na visão egóica. E mesmo com a desencarnação de alguém da minha família, eu ainda não perceber as realidades do espírito, do self. Porque eu não vejo a hora de enterrar para discutir herança. O que é muito comum. Então aí eu estou identificado no que importa. Qual é o meu Deus? Né? E Jesus dizia isso. Aonde estiver o seu tesouro, é para isso que eu me movimento. Se o meu tesouro é o dinheiro, aliás, o jovem que sai de casa, também era importante isso para ele na parábola do filho pródigo. Porque ele diz para o pai, pai, me dá herança, porque eu quero sair de casa. Então, ele está matando o pai já, porque na cultura do povo só recebia a herança após a morte, né? Mas inconscientemente ele desejava a morte do pai, porque o Deus dele é o ego. Um ego inflacionado, que acha que pode tudo, que depois vai ter que cair do cavalo, vai ter que ir lá comer com os porcos, perceber que não manda, que não controla, dialogar com o self e dizer assim, pai, voltei para casa. Estropiado, abandonado, mas agora melhor, mais maduro, porque entendi qual é o processo. E isso é uma grande alegria para o self. Que bom! Então eu criei você, você adquiriu um pouco mais de consciência, ficou mais forte, agora você dialoga comigo, vem, vamos festejar. É uma festa esse encontro do ego com o self, né? Então esses são aspectos importantes que a gente vai discutir isso ao longo desse processo todo. Então vir para o mundo físico é um perigo, né? Isso é uma visão filosófica mesmo, né? Muitos filósofos, especialmente Plotino, dizia que sair do mundo das ideias e vir para o mundo material, a gente tem um risco de esquecer de onde veio, influenciado pela magia e pela beleza da matéria, pelo reflexo que a matéria faz nos meus sentidos. No mito de Narciso, né? Em que eu fico contemplando o reflexo material e esqueço de tudo, me fecho para o mundo e acho que eu resolvo e aconteço só com as coisas do ego.
Então a benfeitora vai continuar. O esquecimento ou esse embotamento, né, da visão espiritual produz-lhe o bloqueio para as aspirações relevantes. Quais as aspirações relevantes que ela está dizendo? Do ego ou do self? Claro. O que é relevante para o self? Conquistas, valores ético-morais. O que é importante para o ego? Ganhar na Mega Sena, casar, né? Como que é lá a história? E eu ainda não casei, né? Para o ego é importante as coisas do mundo. Por isso Jesus dizia, nesse sentido, transitar no mundo, ou melhor, o mundo vem de um entendimento de o que é paz, o que é tranquilidade, que é a visão egóica do que é paz. O que é paz no mundo? Conta recheada, trabalho bom, que eu trabalhe pouco, ganhe bem, que eu viaje bastante, são coisas do ego, da matéria. Isso é paz. Se eu estou bem no aspecto material, eu estou tranquilo para o mundo, né? Mas Jesus vai dizer assim, eu vos deixo a minha paz, que é a paz crística, do self, que não tem nada a ver com a paz do ego do mundo. Não como o mundo vos deixa, como o ego ensina que é a paz, mas como eu vos deixo. E aí a paz do Cristo é ter o diagnóstico de câncer, que para o ego é horroroso, mas que vai ter uma realização para o self. E aí é transitar nessa experiência entendendo de onde vem e não esquecendo de onde vem. Meu Deus, eu sei que se eu assumir o compromisso de passar por essa experiência do câncer, eu tinha resistência e possibilidades para isso. Porque ninguém vem para o mundo quando não está apto para vencer. Mas se eu tivesse mais juízo, não assinava esse contrato. Então me ajuda. E aí, vocês não têm noção do que se movimenta no mundo espiritual para ajudar. Porque se você acha que as pessoas que você ama estão no teu núcleo familiar, imagine que há núcleos familiares no mundo espiritual, há dezenas de pessoas que te amam tanto e que sofrem por você aqui, quando você desvia do caminho. E quando você pede essa ajuda, eles nos ajudam. E essa relação se dá no mundo espiritual, mundo físico, é mediúnico, por isso todos nós somos médiuns. E aí é aquele momento da oração em que eu paro, em que eu contemplo e vem a intuição, porque eu consigo sintonizar. Força, Wagner, coragem, estamos contigo, não vamos te abandonar. E aí eu transito pela experiência na paz do Cristo. Obrigado, meu Deus, sem revolta com Deus, sem achar que Deus me abandonou, entendendo que eu sou um espírito imortal que vai se realizar no mundo, que foi criado por Deus para ser feliz e não para sofrer. E que eu sou bem-aventurado, feliz por ter essa oportunidade pedagógica na minha vida, que cria o sofrimento do ego, mas que desenvolve o self. E a benfeitora Joana de Ângeles vai trabalhar a mesma ideia de Jung. Para que as coisas acontecem na minha vida? Qual a finalidade disso para eu me tornar mais forte enquanto ser humano? E sempre a gente vai aprender. Pode ver, quando a gente passar por desafios existenciais muito grandes, no final a gente sempre está mais fortalecido. Mesmo que no meio a gente ache que não vai dar conta. Você fala assim, nossa, eu jamais imaginava que eu tinha força para viver o que eu vivi. Mas tinha, porque já estava lá no espírito imortal, que é divino, que está tudo ali, esperando o momento para amadurecer. Vocês conseguem entender esse aspecto? Tem que correlacionar com o capítulo do Evangelho, bem-aventurados os aflitos. Porque a visão da benfeitora sobre o sofrimento não é assim, ai, coitadinho de você que está sofrendo, né? Não é essa visão. Sai dessa mediocridade do chão e sobe na visão e no entendimento da vida na montanha, para você ver a coisa por outra perspectiva.
Você não foi criado para ficar aí sofrendo, lamentando. Se você quer viver assim, é uma postura do ego, é uma decisão tua que Deus respeita, que não vai te levar para lugar nenhum. E essas escolhas são pessoais. Tem pessoas que têm tudo para falhar na vida e vencem por escolhas pessoais. Veja os exemplos aí na história, né? Então, isso é muito claro nessa visão espírita. Esse esquecimento de quem eu sou faz eu ter medo das coisas que acontecem no mundo. Eu esqueci o que eu estou fazendo aqui. Esqueci que eu sou um espírito imortal. Então, eu vou buscar as coisas do mundo. Afinal, se eu não sei o que acontece depois da morte, deixa eu garantir aqui. É melhor. Qual a visão que uma pessoa tem do mundo para roubar dinheiro de alguém e se empossar quando aquilo não lhe é seu de direito? É só quem está polarizado com aqui, só com o mundo. Ele não tem nem noção de quem ele é, do que ele faz aqui, para que ele veio. Das consequências. Por isso que Kardec diz, o conhecimento da vida futura muda o meu comportamento, me eleva para patamares mais altos. O Espiritismo nos diz assim, você é responsável por tudo o que você faz. Então, quando eu entendo que o que eu planto agora, eu vou colher, eu vou plantar flor, eu vou plantar coisa boa, metaforicamente. Se o ladrão soubesse que o que ele rouba, ele está semeando brasa para existências futuras, isso é um problema sério, né? Então isso muda a nossa visão. Perfeito? Quando eu estou sintonizado com o ego, eu estou aqui, retido aonde? Nas coisas do ego. Ambição desmedida. Para mim é importante o cargo, o título, isso para o ego é uma maravilha, né? A conquista, prazer, por extensão, tudo quanto culmina em sensações imediatistas, que é o que o ego sintoniza. O ego está mais ligado ao aspecto material da vida. Então, tudo que é imediato de prazer, o ego gosta. Consegue entender isso? Mesmo? Beleza. Nós vamos continuar lendo isso na semana que vem. Isso é importante para a gente finalizar essa ideia de como realizar um diálogo consciente com o nosso self nesse ato de contemplação. Perfeito? Alguma pergunta, alguma coisa ou tudo bem? Então, beleza. Até a semana que vem, se Deus quiser.